Olá a todos, muito bem-vindos ao Instituto Racine e mais um evento que vamos realizar hoje, dentre tantos que temos realizado ao longo de alguns anos. Estamos aqui ao vivo pelo Instagram, pelo YouTube, com a professora Lorena Pantaleão, vai falar hoje sobre boas práticas de laboratório de controle de qualidade, já alinhado com a nova resolução da Anvisa, de número 512 de 2021. Um tema bastante importante, um tema tratado nos nossos cursos, seja nos cursos de curso intensivo, de controle de qualidade, na engenharia farmacêutica, no curso de auditoria, gestão da qualidade de vigilância sanitária, dentre outros. Essa é uma oportunidade para que todos possam se atualizar com relação a este tema, conhecer um pouco da professora Lorena, que é docente da casa em vários cursos, e peço então que vocês participem bastante, temos um espaço para comentários, perguntas. Ao final da apresentação da Lorena, eu passarei a ela as perguntas de vocês, então aproveitem essa oportunidade para tirar as dúvidas, sempre que surge uma nova resolução, existe às vezes alguma dificuldade de interpretação de algum requisito, muitos são muito parecidos com o anterior, mas outros já requerem um certo detalhamento e um cuidado na interpretação. Então, aproveite a oportunidade, assista também aos demais eventos, acompanhando as nossas redes sociais, acompanhando o Instagram, sempre temos eventos, toda semana temos muitos eventos que podem ser de seu interesse. E aqueles que perderam eventos anteriores, acesse a plataforma do YouTube, porque também ficam lá gravados depois. Bem, sem mais novos comentários, eu quero então passar a palavra agora em definitivo para a Lorena. Lorena, por favor, eu peço que você se apresente com mais detalhes, sua formação, a sua experiência, e depois inicie então a palestra. Muito obrigada e obrigada a todos e até já. Olá, boa noite. Obrigada, professora Elídia, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando desse tema que eu amo, que eu adoro comentar. Deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou farmacêutica de formação. Eu comecei a minha carreira na indústria farmacêutica, trabalhando com controle de qualidade, garantia de qualidade. Aí, um belo dia, eu fui mordida pelo mosquitinho da academia, da pesquisa. Fui para a academia, fiz um mestrado e um doutorado sempre na parte analítica laboratorial, me tornei toxicologista, trabalhava com diversos métodos, cromatografia, depois trabalhei com uma parte de estudos que a gente chama de não clínicos, com ensaios com animais, ensaios com células. E hoje eu estou aqui para conversar sobre boas práticas de laboratório. Acabou de sair do forno essa nova resolução da Vigilância Sanitária, RDC 512, entrou em vigor agora, dia 1º de julho, tem 21 dias que ela já está valendo, e eu acho que é uma boa oportunidade da gente ter uma conversa, se aprofundar em alguns temas, compreender do que se trata essa resolução. Andei vendo que foi levantada algumas dúvidas em algumas pessoas, principalmente que já trabalhavam com outras normas de boas práticas que já andavam em vigência. Então, esse é o momento da gente conversar, tirar dúvidas, que sempre é uma oportunidade muito grande de crescimento. Inicialmente, sobre o que a gente não vai falar. Sempre que a gente fala de boas práticas de laboratório, a gente pensa que a gente vai falar daquelas partes comportamentais, né? De não comer, não beber no laboratório. Hoje, como esse já é um ponto pacificado, já é um ponto pacífico entre
as pessoas que trabalham nessa conduta, na rotina de laboratórios de ensino, pesquisa, de estudo, de ensaio de calibração, em laboratórios de controle de qualidade que ficam acoplados a uma estrutura de manufatura, essa parte a gente tem que optar pelo que falar. Então, essa parte a gente não vai tratar tanto hoje. Por quê? Porque não é importante. É porque todo mundo já está careca de saber. Na verdade, a gente acha que sabe. Quando a gente começa, nas primeiras aulas de alguns cursos, que a gente começa a falar sobre boas práticas, que a gente começa a falar de EPI, de equipamento de proteção coletiva, a gente percebe que às vezes não sabe qual luva usar, às vezes não sabe qual a máscara usar, mas como isso é um ponto pacificado, a gente tem que escolher alguma coisa para falar. Eu queria primeiro conversar aqui com vocês, por que a qualidade ela é importante. Em primeiro lugar, no caso, quando a gente fala das RDCs da Anvisa, elas são de aplicação mandatória. Então, é impensável um laboratório de controle de qualidade que seja regulamentado pela Anvisa que possa funcionar sem uma regulamentação. Mas quando a gente fala das outras normas de boas práticas, que nós vamos ver quais são daqui a pouquinho, pelo menos brevemente, a gente percebe que elas não são mandatórias para o funcionamento do laboratório. Porém, como quando você tem um laboratório certificado, um laboratório acreditado, um laboratório credenciado, isso traz um reconhecimento da competência do seu laboratório, isso acaba trazendo uma vantagem competitiva. Então, o que não era mandatório até pouco tempo atrás, acaba se tornando mandatório. Por exemplo, mesmo que a gente tenha um laboratório que vai prestar um serviço de calibração para uma empresa farmacêutica, por exemplo, uma empresa de cosmético, uma empresa de saneantes, se esse laboratório não tiver uma certificação ISO, pelo menos, ou tiver um laboratório de estudo, não tiver uma certificação de BPL, esse laboratório não poderá ser qualificado para a empresa. Então, para vender os produtos. Então, os laboratórios que não buscam essa certificação, essa qualificação formal, hoje, acabam perdendo o mercado. Então, o que a qualidade, o que a implantação de qualidade, de um sistema de gestão de qualidade nos dá? Resultado confiável, uma melhor prestação de serviço, através de qualificação de pessoal, te dá uma certeza de que a gente tem uma instalação, uma adequação do seu laboratório, dos seus testes, uma melhor prestação de serviço, e isso acaba impactando até no preço do produto. Acaba sendo visto como um produto com um maior valor. Na verdade, a aplicação de qualidade acaba sendo colocada, como eu posso dizer, acaba sendo um agregador de valor dos serviços prestados por um determinado laboratório. A grande questão aqui, que eu queria chamar a atenção, quando a gente fala assim, boas práticas de laboratório, eu não estou dizendo, tem os funcionários que trabalham direitinho e isso é boas práticas. Boas práticas não é isso. Boas práticas é um sistema de gestão de qualidade. São normas que são pré-estabelecidas, que têm uma forma de serem seguidas e que levam a um resultado final. Então, é disso que a gente está falando hoje. Mas, então, do que são, para que servem essas boas práticas? Na verdade, as boas práticas, quando a gente aplica esse sistema de gestão, essas normas que tratam de boas práticas, elas servem para quê? Elas servem basicamente para isso daqui, diminuição de risco no ambiente laboratorial. Na verdade, elas servem para duas coisas, redução do risco e redução da incerteza de medição.
a gente não vai falar tanto de incerteza. Hoje, incerteza é um assunto para um outro dia. Mas por que é importante reduzir o risco? Principalmente quando a gente está falando de laboratório, é que coisas ruins acontecem. Pode acontecer. Mas tá bom. A gente está falando de. Você está falando de redução de risco, professora? Você está falando de que as boas práticas existem para reduzir o risco. Mas explica para mim, o que é risco? Eu sinto uma falta de ter essa interação com vocês agora, então eu vou explicar aqui de uma forma lúdica, que eu tenho certeza que quem está olhando não vai esquecer nunca mais. Sempre que a gente pensar em risco, a gente vai pensar em duas variáveis. Um, o perigo, e segundo, o quanto o meu analista, o meu processo, o meu produto está exposto. Então, a gente sempre vai pensar em perigo mais exposição. É muito difícil a gente conseguir mexer na variável perigo. Deixa eu exemplificar isso para vocês. É um exemplo que eu sempre gosto de dar, ele é meio bobinho, mas a gente ouve uma vez e a gente nunca mais esquece. Pensa assim, será que um leão faminto, um leão macho adulto, faminto e saudável, é perigoso? É perigosíssimo. Né? Mas vamos pensar, esse mesmo leão, com essa mesma força, essa mesma saúde, essa mesma fome, numa jaula. Ou então lá na África, eu aqui, trancada aqui no quarto. Ele continua sendo perigoso? O perigo do leão é o mesmo, trancado na jaula ou do meu lado. Mas se o leão estiver trancado na jaula lá no zoológico, eu aqui bem longe, qual é o risco desse leão me causar algum dano? O risco é praticamente zero. Por quê? Aliás, nesse caso é zero, né? Porque eu não estou exposta ao leão. Então, vocês percebem? Geralmente, quando a gente pensa em risco, a gente pode usar aquelas normas bonitas, a probabilidade de acontecer um dano, aí a gente decora aquela frase bonita e depois esquece, né? Então, pensa assim, o risco é o quanto você, o analista, o processo, o produto, está exposto a um determinado perigo. Então, sempre que a gente estiver olhando para uma questão, a gente vai se perguntar qual é um risco associado a esse evento. O quanto eu estou me expondo a um determinado perigo. Percebe? O quanto eu estou próximo de um determinado perigo. Quando a gente pensa em um risco do laboratório, é para isso que a gente usa, por exemplo, os EPIs, os EPCs, porque os reagentes, eles têm um perigo intrínseco, inerente. Dando um exemplo. Então, como a gente faz para reduzir o risco para o analista? Coloca usa na capela, usa EPI, usa equipamento de proteção coletiva. Isso para reduzir a exposição do analista, já que reduzir o perigo é muito difícil. Na verdade, reduzir o perigo é o céu de brigadeiro, que todo mundo gostaria, mas é muito mais difícil trabalhar nessa variável. Vamos pensar um exemplo de redução de perigo, são, às vezes, substituição de testes. Consegue desenvolver um teste com um reagente diferente que reduz o risco. Ou então, se você tem um risco para o seu processo, a gente pensa em um processo diferente, em uma abordagem diferente do processo. Mas tudo bem, já entendi, mas a gente não está falando de leões hoje, a gente está falando de uma norma de boas práticas para laboratório de controle de qualidade. Quais são os riscos num laboratório de controle de qualidade? Os riscos que são relatados, geralmente são, principalmente, o primeiro que a gente pensa, né? São riscos químicos. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa num laboratório de controle de qualidade é o ácido fluorídrico fumegante, né? Tá lá, que na verdade, esses produtos dificilmente causam dano, porque o perigo dele é tão evidente que a gente não se expõe. Então, o risco dele acaba sendo reduzido. Riscos biológicos, tanto para o analista quanto para
o produto ou o teste, riscos ergonômicos, geralmente isso para o analista, principalmente no longo prazo, risco de acidentes, principalmente quando nós não temos os processos bem delimitados, bem determinados, a gente tem um layout do laboratório que não está bem definido, muitos processos que se cruzam acabam aumentando os riscos de acidentes e riscos físicos. Vamos pensar, ruído, temperatura, que muitas vezes a gente pensa que uma temperatura elevada, o ruído tem um problema maior para os analistas, de fato. Mas quando a gente pensa em outros tipos de agente físico, se a gente tiver uma temperatura muito alta, muito baixa, ou uma falta de controle na umidade do ambiente, daquela questão ambiental ali, a gente pode ter um problema no nosso teste, nos nossos equipamentos, a gente pode ter alguma interferência no nosso resultado. E isso tudo afeta a qualidade da minha entrega, do meu resultado analítico, quando a gente está falando de laboratório. Então, quando a gente estiver falando de risco, o que a gente faz? A gente vai fazer, basicamente, uma avaliação de risco. Pensando em como funciona uma avaliação de risco, de uma forma bem rápida, de uma forma bem superficial, a gente sempre vai pensar no que pode dar errado. Pensando, identificar os riscos, uma ferramenta de análise de risco que tiver no seu coração, pode usar 5W1H, um brainstorming, não precisa ser algo muito elaborado, muito aprimorado. Mas identifiquei, está lá, identificado o meu risco. Identifiquei como que isso pode afetar a minha operação, ou como isso pode afetar o meu analista, como isso pode afetar o meu processo, o meu método, como isso pode impactar o meu resultado final. Daí, a gente vai utilizar uma ferramenta que vai trazer uma redução de impacto. Daí a gente vai utilizar uma ferramenta de gerenciamento de risco, preferencialmente. A gente vai usar um FEMEA, um diagrama de causa e efeito, diagrama de Ishikawa. Tem várias ferramentas que a gente pode utilizar para fazer essa análise. E com base nesse gerenciamento, a gente vai decidir ali o que deve ser feito. Então, o risco não é simplesmente a gente imaginar qual que pode ser o risco, como já foi feito por muito tempo, quando não se tinha tanto essa cultura de gestão com sistema de qualidade. Então, quando a gente sistematiza, na verdade, a ideia de um sistema de gestão de qualidade é que a gente vai procedimentar e sistematizar as nossas operações. E quando a gente fala em sistematizar, a gente acaba chegando sempre na parte da legislação, que determina, ou nos guias que orientam como que isso vai ser realizado. As principais resoluções que sempre foram utilizadas, principalmente nas indústrias farmacêuticas, cosméticas, eram as resoluções de boas práticas de fabricação, tanto para medicamentos, quanto para produtos de higiene pessoal, de cosméticos, RDC de cosméticos, e a parte de saneantes. Essas normas, elas acabavam sendo utilizadas como um puxadinho para as empresas que já trabalhavam com uma boa parte do escopo de boas práticas de laboratório, mas elas eram usadas como puxadinhos, porque o foco delas eram as boas práticas de fabricação. Então, a gente acaba falando das estrelas da noite, que são as normas que tratam de fato, de boas práticas de laboratório.
Então, quando a gente fala de BPL, a primeira norma que a gente vai pensar é essa daqui, essa NIT-DICLA 035, que fala, de fato, de princípios de boas práticas de laboratório. Agora, quando a gente vai pensar em laboratório de ensaio e de calibração, a gente tem uma outra norma que fala das boas práticas, que é essa daqui, a ISO 17025. Sendo assim, visto isso, a Anvisa, agora recentemente, começando agora esse mês em vigor, junta partes dessas duas normas e publica essa RDC 512, que ela fala, chama de boas práticas para laboratório. Essa aqui é boas práticas de laboratório, e a Anvisa coloca boas práticas para laboratório, muda um pouco a nomenclatura. Pode parecer confuso no primeiro momento, mas cada uma dessas normas tem a sua aplicação. Quando a gente vai falar da norma de BPL, que eu vou chamar aqui de BPL porque ela é mais antiga, então eu vou manter o nome original, ela vai ser aplicada mais para laboratórios de estudo. Então, laboratórios que fazem estudos físico-químicos, estudos toxicológicos, que trabalham com estudos de resíduo, ou que trabalham com organismo geneticamente modificado, se um laboratório trabalha com esse tipo de processo, um laboratório de estudo propriamente dito, a gente esse laboratório vai ser regido principalmente por essa norma aqui. Já laboratórios de ensaio e de calibração que tratam com questões mais elucidadas, que já tem uns testes pré-determinados e tem lá uma faixa de aceitação, já tem um resultado esperado, já tem os seus métodos validados e vão tocar uma rotina de laboratório, vão utilizar essa daqui, a ISO 17025. Mas e essa 512? Essa RDC 512, ela junta partes dessas duas normas e acrescenta algumas questões. Por exemplo, como são produtos sujeitos, é uma norma que vai reger os produtos sujeitos à vigilância sanitária, então vai ser para fármacos, cosméticos, daqui a pouquinho a gente vai ver isso com um pouco mais separadinho. Ele também vai trazer termos que falam de biossegurança, estudos com ensaios utilizando animais de experimentação. Então, ele vai trazer essas questões. E como a Anvisa ela é uma norma regulamentadora mandatória, ela também traz muito como fazer. Por exemplo, se você pega a norma ISO, você vai olhar lá, tem a análise crítica da direção. É necessário que se faça uma reunião de análise crítica, é necessário que se faça uma auditoria interna. A RDC da Anvisa, ela vai trazer essa 512, essa nova RDC, para os laboratórios que são regidos por ela, ela vai trazer uma periodicidade. Ela vai trazer, por exemplo, numa auditoria interna, que isso tem que ser feito pelo menos uma vez por ano. E ela também vai trazer algumas coisas sobre análise de água, controle de pragas, alguma coisa sobre tratamento de resíduos. Então, ela tem algumas especificidades que as outras normas não têm, que elas só dizem que precisa ser feito. A RDC 512, ela fala muito em como fazer. Então, tem um ponto a ponto, tem que ter uma lista de assinaturas, então ela tem algumas questões diferentes. Antes de entrar exatamente nessas questões, vamos prestar atenção em umas terminologias, porque quando a gente fala de boas práticas de BPL, a gente sempre vai ver esses termos sendo utilizados. Na verdade, está faltando um aqui que é a certificação. Certificação, acreditação, habilitação, credenciamento e reconhecimento. Qual é a diferença? Na verdade, todos eles
vão dizer que o laboratório que está sendo realizado ali é adequado. Já todos eles asseguram a competência. Mas competência de quê? Quando a gente fala em acreditação, a gente está falando de que o Inmetro, a empresa, o órgão, o Inmetro, assegurou a competência de um determinado laboratório. Então, o Inmetro acredita um determinado laboratório. Deixa eu abrir um parêntese. Quando a gente fala em acreditação, geralmente a gente está pensando no Inmetro. A questão é que o Inmetro, como a certificação do Inmetro não é mandatória, um laboratório de ensaio de calibração não é obrigado a ter a certificação ou a acreditação do Inmetro para funcionar, ele tem duas modalidades de reconhecimento. Tanto essa acreditação, que tem o foco no laboratório, ele acredita todo o laboratório, quanto a certificação. Então, um laboratório que trabalha com ensaio e calibração pode pedir uma inspeção do Inmetro apenas para o processo A, B e C, não para todos os processos. Isso, quando a gente pensa em termos de Anvisa, da RDC 512, é impensável. Quando a gente fala de Anvisa, a gente vai falar de habilitação. Quando a gente está falando que a Anvisa aferiu a competência, verificou a competência de um laboratório, a gente vai estar falando em habilitação. A Anvisa sempre vai mais fundo, assim como a acreditação do Inmetro, mas a Anvisa sempre vai olhar todo o fluxo de trabalho do laboratório. Quando a gente fala de credenciamento ou reconhecimento, a gente está falando do mapa. Quando o mapa atesta a qualidade de um laboratório, a competência de um laboratório em trabalhar com qualidade, em entregar resultados oficialmente, a gente está falando que o mapa deu credenciamento, credenciou o laboratório. Mas e o reconhecimento? O mapa utiliza esse termo reconhecimento quando ele fala do próprio, quando ele está falando de um laboratório de controle de qualidade que atende a própria produção. Você tem uma empresa de produto veterinário, por exemplo, e tem aquele laboratório de controle de qualidade da empresa. Esse laboratório, ele recebe reconhecimento e não credenciamento. Credenciamento, a gente pensa num laboratório à parte. Mas quais são as principais diferenças de um sistema de gestão de qualidade? Na verdade, quando a gente pensa em BPL e na 17025, se você tem, por exemplo, a 17025 implantada ou a BPL, eles estão 70% equivalentes. Quando a gente fala que a gente implantou a RDC 512, o laboratório seria competente para as outras duas, certo? Mas qual é a diferença? A BPL, principalmente, ela tem o foco no estudo. Então, as certificações dela, de uma certificação BPL, uma acreditação BPL, vai pegar os processos do estudo, desde o começo do estudo, ver o patrocinador do estudo, o diretor do estudo, até a entrega final. Enquanto a ISO, assim como a RDC 512, tem o foco no laboratório. A questão é que a ISO tem a possibilidade de acreditar, de certificar processos ao invés do laboratório inteiro. A RDC 512 não. Ele sempre vai certificar, sempre vai habilitar o laboratório por completo. Todos os ensaios daquele laboratório têm que ter a sua competência atestada, ok? A BPL, ela não exige um manual de qualidade. Enquanto tanto a ISO quanto a RDC exigem. O que muitas vezes a gente observa? Um laboratório que tem a certificação BPL acaba fazendo um manual de qualidade, acaba elegendo um gerente de qualidade para se adequar às outras normas.
porque dessa forma ele acaba, é muito mais fácil se adequar, porque são apenas alguns pequenos detalhes que ficam diferentes de uma norma para outra. A RDC acaba tendo um escopo um pouco maior, porque ela fala sobre biossegurança e também sobre ensaios de experimentação animal. Um detalhe que a RDC 512 não traz e que a ISO traz, foi o único que eu encontrei, pelo menos nesse primeiro momento, é que ela não fala nada sobre incerteza de medição. Porém, como ela é uma normativa da Anvisa, ela sempre orienta o laboratório a seguir com a legislação vigente. Então, hoje seria impensável fazer uma validação de método analítico num laboratório de controle de qualidade sem calcular a incerteza de medição final. Então, apesar de não estar citado na norma explicitamente, como está citado na 17025, se a gente quer implantar, está implantando ou vai passar por uma auditoria envolvendo a RDC 512, a gente vai precisar, apesar de não estar explicitamente colocado, isso precisará ser avaliado pelo laboratório. Outra coisa é que a RDC 512 deixou muito claro que todos os métodos, mesmo os métodos que são normalizados, que são compendiais, que são farmacopeicos, precisam ser verificados. E o que ele quer dizer quando ele usa essa palavra verificados? Ele diz que você precisa fazer pelo menos a validação parcial, mesmo se você for transferir de um laboratório para o outro. A norma ISO não solicita isso. Isso não é aplicável para estudo, porque quando a gente pensa em estudo, não necessariamente é muito incomum que já exista um método compendial. Tem que dar muita sorte, né, para já ter um método compendial. Mas quando a gente fala no escopo da 17025, não é necessário validar métodos que são compendiais. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Vamos supor que uma empresa farmacêutica que é regida por essa nova norma, a partir de agora, né, a 512, precise terceirizar um método. Tem ali algum método de impureza que tem alguns equipamentos mais específicos que, por alguma questão estratégica, a empresa decidiu terceirizar aqueles testes. Para terceirizar o teste, qualificar o fornecedor, o fornecedor vai ter que estar adequado a essa norma ISO. Então, ele vai ter que ter uma acreditação ISO, pelo menos da certificação daquele processo. Porém, como é uma norma da Anvisa, explicitamente agora, exigir pelo menos a validação parcial para todos os métodos, mesmo que um método seja compendial ou normalizado num laboratório ISO, se ele quiser prestar serviço para um laboratório que é regido agora pela RDC 512, ele vai precisar validar esses métodos. Então, tem algumas questões que se alteraram. Isso já era de um entendimento anterior, já havia esse entendimento. Mas com essa nova norma colocada de forma explícita desse jeito, a Anvisa veio pacificar essa questão de uma vez por todas. Mas tá bom, já entendi que tem as diferenças entre os métodos, mas quem pode certificar, habilitar? Quem vai conferir a competência do meu laboratório? Bom, se o seu laboratório trata de fármaco, aqui eu coloquei fármaco, mas o pessoal de cosmético e saneante briga comigo, porque eu lembrei de falar da norma deles lá e não coloquei aqui. Fármacos, cosméticos ou saneantes, estou falando, então, para o pessoal não brigar comigo. Pode brigar, gente, eu tinha que ter colocado aqui. Mas qualquer um
desses produtos, o seu laboratório vai ser verificado, a competência do laboratório será verificado pela Anvisa. Ele vai precisar receber a habilitação da Anvisa. Ou então, se você tiver um produto que o seu laboratório analisa, seja um pesticida não agrícola, desses utilizados residencialmente, que tem uma facilidade maior de comprar, que são avaliados tanto pelo IBAMA, quanto pelo MAPA, quanto pela Anvisa. Então, é o pessoal que mais tem que estar preparado para inspeção. Trabalha com pesticida agrícola. Quem vai fazer quem que vai te auditar? É o MAPA. Estudos ambientais, o IBAMA ou a CEPTESB. Análise de água, aí é pela ANA. Quem faz a acreditação pela ANA? Do Inmetro. Laboratório de ensaio e calibração, também é pelo Inmetro. As questões, o trabalho do laboratório, ele é muito semelhante entre essas, para atender a um órgão ou ao outro. Mas tem algumas questões, então, dependendo do seu laboratório, dependendo da sua função, dependendo do seu objetivo, você vai pedir a submissão para um determinado órgão. Mas, então, quando eu estou implantando um sistema de gestão de qualidade, o que eu vou fazer? Primeira coisa, a gente vai procedimentar as suas operações. A forma mais fácil, a forma mais óbvia de se fazer isso é começar com o manual da qualidade. Apesar de que a norma BPL, lembra, para laboratórios de estudo, não exija um manual da qualidade. Porém, eu vejo alguns laboratórios fazerem porque é mais prático, fica bem coerente, fica mais coerente e dá um direcionamento, apesar de não ser obrigatório, porque aqui você já está tudo definido, já tem um fluxograma, a organização já tem, a gente já vê a relação entre todos os processos que estão acontecendo ali no laboratório. Suportando esse documento, que é o documento principal de um sistema de gestão de qualidade, estão os procedimentos. Quando a gente fala nos procedimentos, a gente precisa de ter a 17025 regulamenta bem, especifica bem isso. Coloca um passo a passo dos principais procedimentos que precisam existir no laboratório, e a 512, ela não deixa tão explicitamente. Essa parte de procedimentos fica um pouco mais frouxa, fica um pouco mais a critério da empresa, no caso da RDC 512. Mas se a gente utilizar o modelo ISO, a gente facilita a nossa vida. E, suportando toda a base da pirâmide, são os registros, que os registros são os dados brutos, é o que vai garantir a rastreabilidade, a confiabilidade dos meus resultados. Vamos ter uma palavrinha bem breve sobre biossegurança, porque é o que traz, o que tem vindo de diferente na RDC 512 e que não está relatado nas outras normas. Quando a gente fala em biossegurança, a gente sempre vai estar pensando em preservação do analista, dos seus métodos que são realizados, seus ensaios que são realizados no laboratório e do ambiente. Então, se a gente pensar numa parte bem básica da microbiologia, principalmente as vias de penetração de micro-organismo, a gente vai pensar que a gente vai ter essas 4 vias, principalmente, né? A via aérea, que é a via mais importante de contaminação, tanto humano quanto animal.
A via cutânea, a via digestiva, que acaba com a evolução dessa cultura de qualidade que a gente vem notando com o passar do tempo, a gente não vê mais pessoas pipetando produtos com a boca, também porque os produtos, os instrumentos acabaram ficando mais acessíveis ao longo do tempo, né? Que bom, né? Graças a Deus. Então, para uma questão de laboratório, acaba não sendo mais uma via tão importante quanto a via respiratória e a via cutânea. E a via parenteral. Ok, por que isso é importante para a gente saber? Porque dependendo do tipo de micro-organismo ou da quantidade que a gente trabalha, a gente vai ter uma classificação diferente dos nossos micro-organismos e dependendo da classificação do tipo de micro-organismo que você trabalha no laboratório, a gente vai ter níveis de segurança, de biossegurança diferentes, certo? Falando de uma forma bem breve, a gente tem 4 níveis de classificação de micro-organismo. Vamos pensar. Nível 1 é um micro-organismo que não é patogênico. Ele não causa doença em humanos. Vamos pensar nos lactobacilos. A gente pode beber. Na verdade, é os únicos tipos de micro-organismos que deveriam ser trabalhados em laboratório de ensino. E a gente vê que não é bem assim que acontece, né? Por quê? Se a gente pensa num micro-organismo que pode causar alguma doença, um micro-organismo patogênico, a gente já vai estar falando do nível 2. Nível 2, se houver uma medida de profilaxia ou de tratamento eficiente. Se a gente pensa, por exemplo, em esquistossomose, o esquistossoma mansoni, ou então em E. coli, então a gente tem uma medida de tratamento, a gente tem uma forma de conter, tem um risco, pode ter um risco baixo para o indivíduo e um risco baixo para a comunidade, daí a gente vai ter a gente vai ter uma classificação de risco para o micro-organismo de nível 2, se ele causa doença, mas a gente precisa de um laboratório com uma classificação de risco nível 2, certo? E o que eu preciso nesse laboratório nível 2? Eu vou precisar de pelo menos um fluxo laminar. Não dá para trabalhar só na chama, quando a gente está trabalhando com um micro-organismo patogênico. Mas se eu tenho uma grande quantidade de material de um micro-organismo de nível 2, daí eu já vou considerar o meu laboratório com um nível superior, como se fosse um micro-organismo que causa uma patogenicidade grande, uma patogenicidade grave para o humano. Vamos pensar, por exemplo, um laboratório que trabalha com antrax, mesmo em pequenas quantidades. O antrax tem medidas profiláticas fáceis, tem uma baixa endemicidade, mas é fácil, relativamente fácil, conter esse micro-organismo. Então, eu vou considerar nível 3. Quando a gente fala em nível 3, a gente vai ter controle de acesso, a gente vai precisar de 2 portas no laboratório. Vocês percebem que a estrutura vai se tornando mais complexa. Então, se eu tenho uma coleção de bactérias ali para eu fazer uma curva, eu já preciso ter uma área nível 3, certo? Quando a gente fala em nível 4, eu sei que está todo mundo olhando para isso aqui pensando no coronavírus, né? A gente tem um micro-organismo que causa uma doença que é estável no meio ambiente, que não tem tratamento, que tem uma via de transmissão complicada, por exemplo, uma via aérea, e que tem uma endemicidade grande. Não tem só o coronavírus que trabalha que tem essas características. Se a gente pensar no ebola, também tem uma característica parecida. Se trabalha com essa substância, a gente vai precisar de um nível de biossegurança 4. Então, a gente vai precisar de uma roupa de proteção especial, a gente vai precisar de uma contenção. Lembra do risco? É o perigo mais exposição? Se a gente não tem como reduzir esse perigo, então a gente reduz a exposição,
certo? Então, a gente vai reduzir a exposição do analista ao máximo. Aqui a gente está pensando principalmente no nível de risco para o analista, certo? A gente vai reduzir a exposição desse analista ao máximo, ou a gente vai conter em estufa daquelas caixas mesmo de contenção, ou a gente vai aparamentar o analista com aquelas roupas que a gente usa em área estéreo mesmo, para ter o contato mínimo que for, para evitar ao máximo o contato. Mas vamos lá. Lembra que eu falei que na ISO vem vem uma sequência, tem uma sequência lógica para estabelecimento dos procedimentos? Se a gente segue ela para implantação da RDC 512, a gente consegue implantar com bastante precisão. Apesar de que tem alguns pontos, por exemplo, a ISO sempre pede, o primeiro ponto da ISO pede essa análise crítica de contrato. Então, quando a gente pensa em norma na 17025, a gente jamais vai pensar em começar algum tipo de ensaio, começar alguma prestação de serviço sem fazer análise crítica de contrato. A gente sabe que na prática isso daqui é muito difícil, né? Porque depois, muitas vezes, o cliente não sabe exatamente, na maior parte das vezes, né? O cliente não sabe exatamente o que quer, e depois que a análise crítica está feita, que tudo está começando, ele lembra que precisa de mais alguma coisa. Mas pela norma ISO, precisa retornar e refazer essa análise crítica do contrato. A RDC 512 não pede isso. Porém, vamos pensar junto aqui. Um laboratório de uma indústria farmacêutica precisa calibrar alguns equipamentos, qualificar algum equipamento. Vai terceirizar essa calibração para um laboratório de calibração, um laboratório que faz esse serviço. Se não for feita essa análise crítica do contrato, mesmo não estando explicitamente na norma, a chance de dar errado é muito grande. Se a empresa não viu se o nível de incerteza atende o necessário para o laboratório, se a empresa tem os parâmetros de qualidade, se a empresa é idônea, é qualificável, se as entregas vão ocorrer dentro do prazo determinado. Então, sem fazer uma análise crítica de um contrato, é muito difícil de começar qualquer trabalho. Então, eu deixei isso daqui, mesmo não sendo um item da 512, explícito, né? Porque, de qualquer forma, é importante fazer. É impensável começar um processo sem fazer. Depois, muito importante lembrar, toda a análise começa, qualquer ensaio laboratorial começa na amostragem. Quando a gente fala em norma BPL, a amostragem não faz tanto, pode não fazer tanto sentido, né? Como um estudo, muitas vezes eles têm um escopo um pouco diferente. Mas quando a gente fala da RDC 512, boas práticas para laboratório, ou da ISO, vocês percebem que a 512 e a ISO são muito semelhantes, né? Eu fico trazendo as semelhanças das duas. Não adianta nada eu ter o laboratório mais bem equipado, com um layout mais bem feito, com um analista melhor qualificado, se a minha amostragem não foi feita com um plano satisfatório, não foi feita de forma randomizada, se eu não garanto a representatividade do meu lote na amostragem. Depois da amostragem, o transporte da amostra, como essa amostra chegou no laboratório, quais são os meios de transporte, ela veio trepidando o caminho inteiro, quanto tempo essa amostra foi feita a amostra, ela ficou exposta ao ambiente ou fora das embalagens originais até chegar no laboratório, até começar o processo de análise, até chegar nessa parte do recebimento e da codificação. Idealmente, né, qualquer ensaio só é feito com a metodologia validada. A gente sabe que muitas vezes, na realidade,
as empresas vão se adequando conforme as normas vão entrando em vigor. Mas, idealmente, depois que a gente tem o plano, pelo menos um cronograma de validação estabelecido, a gente sempre vai ter a aplicação das amostras, dos ensaios, depois dos métodos validados. Vamos pensar no preparo de amostra, e só aí a gente vai realizar os ensaios. Calcular a incerteza e todas as outras ferramentas estatísticas que são necessárias para elaborar o relatório, para a gente liberar os nossos resultados, para a liberação do laudo final. Porque até percebam que não é simplesmente pegar a amostra, fazer um ensaio, diluir, colocar num equipamento. A gente tem todo um processo que garante que esses resultados são confiáveis e reprodutíveis. Dá um pouco de trabalho procedimentar isso tudo? Dá bastante trabalho. Não vou iludir ninguém, não vou mentir para vocês, não. É bem trabalhoso. Porém, uma vez que isso daqui está funcionando, a gente vai ter menos problema com retrabalho, a gente vai ter menos problema com reprocesso, a gente vai ter menos problema com mão de obra ociosa, com trabalho em duplicidade, porque isso tudo é colocado numa ordem lógica. Procedimentado e colocado numa ordem lógica. Esses são os procedimentos de funcionamento. Também temos os procedimentos de suporte. Cada item desse a gente pode colocar como um procedimento, ok? Então, a gente vai ter lá o controle de documento, um controle de registro, quando a gente fala em ação preventiva, se a gente pensar na norma de BPL, para laboratórios de estudo, aquela lá NIT-DICLA, não faz muito sentido a gente pensar em ação preventiva, porque é um estudo, e a natureza dos estudos é a gente ser imprevisível mesmo, a gente não saber exatamente o que vai acontecer, mas todos os outros itens são plenamente aplicáveis para todas as normas. Mas vamos lá, então. Se você precisa implantar boas práticas no seu laboratório. Para 512, a gente vai começar aqui, no controle de documentos, porque ela é uma norma mandatória. Se a gente pensar na ISO ou na BPL, na NIT-DICLA, na norma de estudo, eu vou dar uma dica aqui. Primeira coisa, você precisa fazer uma reunião com a alta gerência, porque senão você vai ter um trabalho e quando chegarem as aquisições, os custos, como muitas vezes não é mandatório e os resultados às vezes demoram mais a aparecer do que a gente gostaria, eles aparecem, mas eles não são imediatos. É igual a gente ir fazer exercício, sabe? Primeiro a gente tem aquele trabalho de sair do conforto do meu lar, sair do meu sofá, ou então acordar cedo, ou então chegou do trabalho cansado, em vez de ir descansar e fazer o exercício, então primeiro você faz o esforço para depois você ver o resultado. Muitas vezes as pessoas, a sua gerência, a chefia não vai querer fazer o esforço. Então, se você trabalha num laboratório, quer implantar BPL, e está num laboratório que essa norma não é obrigatória, a primeira coisa que você vai fazer é uma reunião com a gerência, explicar os custos, primeiro você vai fazer uma estimativa de custos, explicar os custos e pegar isso na ata, pegar a autorização na ata. Por quê? Vou te explicar aqui agora. Primeira coisa que você vai começar a fazer é um controle de documentos, ver quais são os documentos, quais são os registros, os procedimentos que você precisa. Porque a gente tem uma série, se você pegar a RDC 512, você vai ver uma série de documentos, precisa de autorização de funcionamento, autorização de bombeiros, todos esses documentos para um fluxograma, uma árvore que mostra quem é responsável por cada processo. Então, é importante a gente ter o controle desses documentos
e depois os procedimentos e os registros. Daqui, você já vai começar a planejar as validações e já vai procedimentar isso tudo. Aí você vai chegar nessa terceira etapa aqui, que é aquisição de serviço. Você vai pensar em qualificação de equipamento, qualificação de área, compra de padrão de trabalho. Os padrões para fazer validação só pode ser padrão primário. Os padrões primários custam caro, eles são caríssimos. Então, até aqui você vai ter trabalhado mais de 6 meses, mais ou menos, em média, de 6 a 8 meses, fazendo o procedimento, avaliando o que você precisa, aí na hora de comprar os materiais para iniciar, de fato, você pode ter que parar tudo, você vai se frustrar e vai se aborrecer. Então, se você não trabalha numa empresa, que precisa da 17025 ou da Nitidicla na BPL para estudo, você pega o ok da direção primeiro, senão você vai morrer aqui, no item 3. Para quem trabalha com a 512, não, é mandatório, então pode chegar aqui para aquisição imediatamente antes dos métodos e das validações dos métodos. Depois que a gente tem os métodos e as validações rodando perfeitamente, ou pelo menos adiantadas, né, com um cronograma que está caminhando bem, daí a gente vai envolver a alta direção, o gestor de qualidade e o responsável técnico. Por quê? Essas normas colocam requisitos. Os requisitos de infraestrutura, tanto para ISO quanto para RDC 512, são responsabilidade da alta direção, enquanto os requisitos técnicos são responsabilidade do gestor de qualidade e do responsável técnico, ok? E a partir daqui, a gente vai para a prática, para só depois solicitar a acreditação, ok? Gente, isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu acabei me estendendo um pouco, me empolguei no começo. Se tiver perguntas, eu estou aqui disponível para vocês. Vocês fiquem à vontade e vamos para cima. Bom, Lorena, muito obrigada pela apresentação. Bom, teve uma pessoa que perguntou sobre a disponibilização dos slides, isso não. Porém, essa apresentação vai ficar disponível para vocês poderem assistir no YouTube e nas redes sociais do Instituto Racine. Então, você pode assistir novamente se tiver interesse. Bom, Lorena, muito interessante porque você passou por todas as formas e todas as regras, né, de acreditação, de habilitação e tudo mais, que isso realmente gera uma série de dúvidas, né? Uhum. O que eu queria te perguntar é o seguinte, o que tem de mais novo na nova resolução? Qual o maior, ou até o maior desafio de implantação com a nova resolução a 512? Na verdade, o que a 512 trouxe, o professor? Ela pacificou esses termos e ela trouxe obrigatoriedade para empresas que têm um biotério trabalharem junto com o CONSEA. Então, tem uma nova... Eu acabei não entrando tão fundo nessa parte de empresas que trabalham com experimentação animais, com testes em animais. São raras as empresas que fazem pirogênio em coelhos, mas ainda existem, e principalmente empresas de vacinas, ainda é necessário, ainda não existe um método validado que suplante essas necessidades, mas então coloca essas empresas para seguir a regulamentação do CONSEA, que são outras regulamentações que eu acabei não entrando em detalhes, porque são diferentes, dependendo se trabalha com ratos, se trabalha com coelhos, se trabalha com cães, são níveis de exigência diferentes. E também trouxe detalhes sobre a questão de biossegurança. Então, quando se falava em BPL, quando se falava de biossegurança anteriormente,
acabava-se que cada um trabalhava de uma forma, cada um tinha a sua interpretação. E a RDC 512 acabou trazendo uma interpretação única. Então, para quem acabou estreitando as exigências. Então, para quem trabalhava diferente, vai ter que correr aí com requisitos de infraestrutura, que a gente sabe que são mais complicados, são mais complexos, que muitas vezes você precisa de uma nova área, áreas que trabalham com, por exemplo, organismos que são mais infecciosos, que são mais patogênicos, vão precisar de um controle de acesso de uma área, isso nem sempre é fácil de se estabelecer. Do restante, as minhas impressões é que a RDC 512 juntou a 17025 e a norma BPL de estudos e acrescentou essas questões, que se tratam dos maiores desafios, na minha opinião. Ok. Bem, existe um mundo de assuntos e é um universo a ser discutido aí de tantos itens, né? Por exemplo, a rastreabilidade, a questão mais objetiva sobre as validações e a parte toda de automação dos equipamentos e como que você vai fazer depois validação de tudo isso. Ou seja, existe um mundo, né, a ser discutido. Exatamente. E que, claro, numa palestra a gente consegue dar uma passada geral, mas eu acho que foi bastante interessante fazer essa correlação entre as acreditações, credenciamento e habilitação. Professora Lorena, você pode dar para a gente um último conselho para aquele profissional que está tentando se adequar? Imagina que eu sou uma supervisora de laboratório, eu quero adequar meu laboratório, o que você me daria de conselho? Eu tenho um conselho, eu estou pensando nas consequências de falar. Vou falar. Olha, quando muitas vezes a gente vê quando a gente vê um auditor apaixonado falando assim, você precisa sensibilizar as pessoas, precisa sensibilizar a alta direção, mostrar a importância da qualidade. Quando eu escuto isso, professor, eu abaixo a cabeça e penso assim, nunca tentou fazer. Eu consigo sensibilizar, a gente consegue sensibilizar quem chegou até aqui para ouvir essa palestra. São pessoas que já estão, de certa forma, sensíveis. Na verdade, quando a gente conseguiu fazer, eu até coço a cabeça, mas eu vou contar. Às vezes que eu consegui implantar isso com sucesso, vai depender da sua possibilidade aí. Foi colocar uma parte do bônus de fim de ano da alta direção atrelada à implantação do sistema de qualidade. Foi mexer no órgão mais sensível do corpo humano, sabe? O bolso. Enquanto se a alta direção está interessada, de fato, que a qualidade seja implantada, isso vai sair. A gente fala que qualidade é top-down, mas é muito difícil conseguir sensibilizar com discurso. Então, às vezes que eu consegui implantar foi colocando isso atrelado ao bônus da alta direção, ter uma parte do bônus colocado lá. Aí você consegue trabalhar, você tem problema com as suas validações, com o equipamento, com o produto químico, você não tem problema interno Ou seja, precisa de uma maior aproximação da alta direção com as metas da qualidade, a estratégia, a adequação de recursos, formação de pessoal e assim por diante, né? Exatamente. Se a gente tem a alta direção comprometida com a implantação de um sistema de gestão de qualidade eficiente, esse sistema tem uma probabilidade maior de sair, tem uma probabilidade muito maior, não existe comparação. Não adianta a gente tentar fazer isso de baixo para cima. É muito difícil, porque chega, igual eu estava mostrando, chega em algum momento que a gente precisa de investimento.
E o primeiro a gente faz o investimento e depois a gente tem um retorno. Então, acaba gerando um conflito interno, essas questões internas de trabalho mesmo, né? Com pessoas que a gente tem que ir aprendendo a lidar e fazendo. Muito bom. Bom, convido a todos para conhecer os nossos cursos na nossa plataforma racine.com.br, vários dos cursos da área de indústria, como já falei no início, contempla esse tema, inclusive com a professora Lorena, que tem grande experiência no assunto. Se você quiser conhecer um pouco mais, venha conhecer aqui com a gente também, tá bem? Então, até uma próxima oportunidade. Obrigada, Lorena, e muito boa noite a todos. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, gente. Tchau.